Bom dia a todos e todas. Com muita alegria, eu assumo o microfone para falar nessa manhã com vocês a respeito de algo tão essencial para a nossa vida. Está ligado o tema de hoje à questão da vida no Espírito Santo. E quando nós definimos como é que a gente ia trabalhar esse tema, nós então resolvemos chamar de a presença divina em nós. Quero lembrar aqueles que estão na classe de integração que a classe está acontecendo lá, tá bom? Se você quiser ir, tá bom? Também quero pedir ajuda, quero pedir que alguém fique com o microfone para atender essas duas fileiras aqui e alguém fique com o microfone para atender essas duas fileiras aqui. Só para a gente ir se organizando, para a gente conversar na manhã de hoje a respeito desse assunto que é tão bonito, tão especial para as nossas vidas. Vamos começar falando a respeito dessa presença divina em nós. E nós estamos falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Eu quero lembrar que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele fala a respeito da igreja como sendo edifício de Deus. E para que Deus teria um edifício, se não fora para estar nele? Claro que vale lembrar desde já, se é que alguém tem dúvida, e eu acho que é chover no molhado dizer isso que eu vou dizer para vocês, mas não tem problema, lembrar que quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de gente como eu, gente como você, ainda que a gente esteja, que a gente viva culturalmente essa coisa de igreja, de ir à igreja, de templo, isso é muito forte para a gente e a gente tem que pegar tudo isso e jogar de lado agora, porque quando estamos falando de habitação de Deus, nós estamos falando de vidas. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios também, no versículo 19, tem um momento que ele fala assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma pergunta que Paulo faz ao pessoal de Corinto. E ele faz essa pergunta na perspectiva de que esse tema já seja tranquilo. Vocês não sabem disso, né? Com aquela ideia de que ele já tinha ensinado isso, né, para a igreja já tinha esse assunto como um assunto tranquilo. Aí o apóstolo Paulo, ele vem e diz assim: vocês não sabem disso? Que quer dizer o seguinte: não, eu sei que vocês sabem disso, que o Espírito Santo habita em vocês. O Espírito Santo não habita na coletividade. O Espírito Santo habita na individualidade. Ele não habita no espaço, ele habita no coração. E esse habitar do Espírito é algo que acontece num momento da nossa vida quando nós somos confrontados com a palavra, com o Evangelho. Por isso que, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo fala assim: vocês são feitos para ser para o louvor da sua glória. Ele escreve: nós que antes havíamos esperado em Cristo, nele também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus.
quando nós fomos confrontados com o Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós entendemos o Evangelho, olhamos para Jesus e cremos em Jesus, então nós somos selados. Aqui a Bíblia chama de ser selado. A ideia aqui é que nós somos habitados. O Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nós. E essa morada em nós, ela é muito importante, aqui, segundo a narrativa de Paulo aos Efésios, não só porque tem a ver com a nossa caminhada de vida, mas como também tem a ver com a garantia do que vai acontecer com a gente lá na frente. Algumas versões trazem a palavra penhor do Espírito. E essa palavra penhor do Espírito, ela pode ser comparada com aquela penhora de bens que você, quando está muito apertado, né, vai lá na Caixa Econômica, no setor de penhoras, pega aquela joia maravilhosa lá que a mulherada tem, que vale uma fortuna, né? Cadê a joia? Né? Sobre o que estamos falando? Né? Aí penhora, e quando você deixa lá a joia, então a joia é a garantia de que você vai pagar. Em outras palavras, você já pagou. Não é? Então, a ideia é a seguinte: a presença do Espírito Santo na minha vida é a garantia de propriedade. Eu pertenço ao Senhor. É a garantia da herança, a garantia que eu estarei com o Senhor. E eu gosto muito daquilo que Paulo escreve aqui aos Romanos, no capítulo 8. Ele fala assim, no versículo 9: Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Questionamento de Paulo aqui aos Romanos. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E aí ele diz aqui assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É simples. Se o Espírito Santo é o selo de marca, de propriedade de Deus, e nós não temos, então nós não somos dele, nós não pertencemos. Aí então, ele continua dizendo assim: se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito que está em vós é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu gosto muito desse Deus aqui, né? A gente fala assim, vocês têm o Espírito, mas o corpo que vocês têm é um corpo mortal, mas vocês têm o Espírito Santo de Deus que habita em vós. E o Espírito Santo de Deus que habita em vós é que vai trazer vocês de volta à vida, à ressurreição que nós temos em Jesus. Ela será a operação do Espírito Santo de Deus que está em nós, da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, eu estou falando aqui com vocês nessa manhã a respeito da presença divina em nós. A Bíblia está aqui toda hora dizendo, olha, o Espírito de Deus habita em vocês, se vocês são de Cristo. Habita se é que vocês são de Cristo. Habita a partir do momento em que vocês creram em Cristo, vocês ouviram o Evangelho, ouviram a palavra, vocês creram, vocês foram selados. A presença divina em nós está aí. É isso que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. É quando o próprio Deus nos dá, nos enche,
habita em nós pela presença do Espírito Santo. E isso é o resultado da nossa entrega de vida a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que, assim, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus Cristo, ela fica saltitando, ela não sabe o que acontece, ela não entendeu na mente, mas a vida dela já está tomada, já está ali marcada pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é o que a palavra ensina para a gente, isso é o que a gente vive. A vida no Espírito, ela começa aí, com a presença divina em nós. Agora, a gente tem que começar a avaliar a maneira como a gente vive a nossa vida terrena, o nosso dia a dia, a partir da verdade, da presença divina em nós. Então, assim, tem muito crente muitas pessoas que creram que não absorve essa verdade da palavra, não entende, não busca. E aí vai caminhando pela vida sem saber o que é a vida no Espírito, sem saber o que significa a presença de Deus em nós. E aí então é a partir dessa insegurança, dessa incerteza, dessa falta de convicção, que a gente começa a fazer em nossas vidas, a ter em nosso viver algumas atitudes negativas em relação ao Espírito Santo. Olha só, no livro de Atos, no capítulo 5, aliás, no capítulo 7, no versículo 51, nós temos ali um discurso, quando é dito assim para os judeus, ou para aqueles que estavam titubeando em relação ao evangelho que estava assim, pipocando para que todas as pessoas crescem. Diz assim: até quando? Até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Essa é uma atitude negativa nossa em relação ao Espírito Santo. É assim, o Espírito Santo quer trabalhar em nós, o Espírito Santo quer transformar a nossa vida, o Espírito Santo quer agir de alguma maneira, mas em função daquilo que a gente gosta, em função daquilo que a gente acha que é verdade, em função dos conceitos que nós absorvemos como verdades absolutas para nós, a gente faz assim, ó, vem não. Resistir ao Espírito. O Senhor Jesus, quando Ele falou da vinda do Espírito, Ele falou assim, que o Espírito do Senhor, quando Ele vier, Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu gosto disso porque isso é Deus atuando na nossa vida antes de Ele se fazer presente em nós. Porque se nós cremos no Evangelho, foi por causa da ação do Espírito Santo tentando nos convencer. E aí então é quando a maioria das pessoas diz não, rebate, resiste, mantém distante. Não quero, prefiro o que eu penso. Não quero, prefiro o que eu quero. Não vou te ouvir, porque eu tenho coisas que eu prefiro na minha vida. E aí as pessoas não se deixam convencer pelo Espírito Santo de que elas precisam se livrar do pecado. Por outro lado, na vida cristã, a gente também tem isso. O Espírito Santo quer dirigir a gente, quer conduzir a nossa caminhada. Mas a gente fala assim, não vem não. Vem não. Ó, fica aí na sua, que eu fico na minha. Eu faço as coisas do jeito que eu acho que deve ser feito, do jeito que eu gosto que seja feito. E não tenho sensibilidade à voz do Espírito. Então essa é uma primeira atitude negativa nossa em relação à presença divina em nós. Resistir à direção dele. Mas também, lá quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9,
ele chega a dizer assim, não apagueis o Espírito Santo. E ele está dizendo para pessoas crentes, pessoas que foram seladas, pessoas que foram habitadas pelo Espírito Santo. E esse apagar é mais ou menos assim, a gente resiste tanto, a gente impede tanto a ação do Espírito Santo em nós, que chega uma hora que nada do que a gente faz, nada do que a gente aparece sequer uma fumacinha, uma chamazinha pequena da presença do Espírito Santo em nós. Está apagado. Ele não dirige nada, ele não fala nada, ele não manda nada. Né? Ele está ali como se não tivesse ação nenhuma, porque o nosso comportamento, o nosso jeito de pensar não permite. Quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, Paulo diz assim, gente, não entristeçais ao Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. E o contexto daquele texto ali, ele diz o que é que entristece o Espírito Santo. Amargura, por exemplo, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia, falta de perdão, deixar de amar as pessoas. Como é que nós que temos a presença divina em nós, e isso é absolutamente resultado do pleno amor de Deus, conseguimos não querer amar, não querer perdoar, tratar as pessoas com gritaria, alimentar a mágoa, alimentar a cólera no nosso coração? Isso não tem nada a ver com a presença do Espírito em nós. E quando a gente permite isso acontecer, a malícia, né? Quando a gente permite isso acontecer, a Bíblia diz assim que nós estamos entristecendo o Espírito Santo em nós. A Bíblia fala, na narrativa de Atos, capítulo 5 também, a respeito da tentativa de mentir para o Espírito Santo. Pedro, quando está ali diante de Ananias, quando eles decidiram tomar um caminho contrário àquilo que estava acontecendo e mentir para a igreja, quando o pessoal estava vendendo as coisas que tinham e entregando aos apóstolos para que elas fossem distribuídas. Ananias e Safira combinaram entre eles de que eles tinham vendido lá a propriedade deles, eles tinham combinado entre eles que eles iam entregar 50% e guardar 50%. Tipo, retiveram parte daquilo. O que não tinha problema nenhum, porque era deles. O problema é quando eles chegam diante da igreja e diz que aquilo que eles estavam levando era tudo aquilo pelo qual eles tinham vendido. E aí Pedro repreende e diz assim, por que vocês decidiram mentir para o Espírito Santo? Quando entra Safira, um pouco mais tarde, a esposa de Ananias, Pedro diz assim, por que vocês decidiram provar o Espírito Santo? Testar o Espírito Santo. Por quê? Eu acho muito importante essa passagem de Atos 5. Por quê? Porque foi a primeira vez, ou é a primeira narrativa no Novo Testamento, em que a autoridade e a direção do Espírito Santo é provada. A igreja estava assim, empolgada, o Espírito do Senhor tinha acabado de vir, eles estavam assim felizes, pregavam o evangelho para todo lado, amavam, e esse ato de distribuir os bens para que ninguém passasse necessidade era algo que estava tão contagiante. Aí chega alguém e acha que pode interferir nisso e começar a ter atitudes mentirosas, ações de fazer com que na igreja o Espírito seja desacreditado. Essa foi, na minha ótica, a grande razão porque tanto Ananias como Safira morreram. Pode ver, depois que narra em Atos 5 que Ananias sofreu, tem uma frasezinha que diz assim,
todos tiveram grande temor. Depois que Safira morreu, na narrativa de Atos 5, diz assim, e todos tiveram grande temor. É assim, não se brinca com o Espírito Santo. É Ele quem dirige a igreja. A igreja, ela pode estar cheia de picaretagem, mas a igreja pode estar cheia de picaretas. Por quê? Porque o portão está aberto. Porque, em geral, nós temos por princípio, a gente começa os nossos relacionamentos confiando nas pessoas. O que elas vão fazer, o que elas não vão fazer, a gente não tem controle sobre isso. Mas o Espírito do Senhor tem. O Espírito do Senhor tem. Então, quando nós que somos do Senhor, agimos de forma contrária à direção do Espírito, quando nós resistimos o Espírito, quando nós entristecemos o Espírito, quando nós agimos de tal forma que nós temos capacidade de querer mentir ao Espírito, testar, provar o Espírito, extinguir, apagar o Espírito. Pensa que isso aí é um problema para o Deus eterno? É nada. Esse é um problema para nós. Você viu aqui no início, quando eu falei da presença divina, significa só o seguinte, que lá no fim da sua linha, o teu dono não vai estar esperando, porque você não tem dono. Você não tem o selo do Espírito. Você não tem a presença do Espírito. E se você não tem a presença do Espírito, você não tem o selo do Espírito, lá no fim da linha, você não tem um dono te esperando. Quando você fechar a conta na vida terrena, você não vai ter a vida, a ressurreição, que é o Espírito Santo presente em nós, segundo a narrativa de Romanos, que traz de novo a gente a vida. Então, assim, nós temos que cuidar nesse sentido. A presença divina em nós é algo fantástico que nós temos. Mas a Bíblia, ela fala assim, olha pessoal, toma jeito pessoal, não resistam ao Espírito, não apaguem o Espírito, não entristeçam o Espírito, não tentem mentir para o Espírito, não tentem testar, provar o Espírito Santo. São atos negativos nossos, em relação à presença divina em nós. Mas, por outro lado, também tem aquelas coisas positivas que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta para algumas coisas assim que são importantes. Por exemplo, a Bíblia diz para a gente que a gente deve se deixar controlar pelo Espírito Santo. No livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 18, tem uma frase que é muito conhecida da gente. Diz assim, não vos embriagueis com o vinho, onde há concupiscência, mas enchei-vos do Espírito. É uma coisa assim, né? Quando a gente olha para esse texto, parece que são duas coisas assim tão antagônicas, né? O que tem a ver ficar bêbado, se embriagar com encher-se do Espírito? Claro que Paulo está se referindo à vida comum do povo naquele tempo. A gente pode dizer assim que quando a gente se embriaga, o álcool toma conta da gente e a gente fica à mercê do álcool, e ao invés de ficar à mercê do álcool, a gente tem que ficar à mercê do Espírito. Pode ser isso. Mas só que aqui Paulo, ele pede para a gente claramente tomar duas decisões. Quais são as decisões? Olha, ou você vai para onde há a concupiscência, ou você vai para onde há o pecado, ou você vai para onde há o Espírito. Ou é o Espírito Santo que vai tomar conta do seu ser, ou não. Isso é decisão. É decisão que eu tomo. É decisão que você toma. E isso é uma coisa clara para a gente. Paulo também escreve lá no livro de Gálatas, Paulo escreve assim, pessoal,
andai no Espírito. É como que diz assim, sabe a caminhada de vida de vocês? Sabe qual é a opção que vocês têm na vossa caminhada de vida? É andar no Espírito. E lógico que eu tenho que lembrar que lá em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando a respeito da luta que existe entre a carne e o Espírito. Que é essa luta interna que nós temos. Qual que é a luta da carne? O que é a carne? A carne é uma referência àqueles instintos mais naturais que nós temos como seres humanos. No entanto, esses instintos mais naturais, criados por Deus para nós, eles são contaminados com o pecado. Então, quando falo de carne, é assim, é você reagir com base nos seus instintos naturais, mas que estão contaminados pelo pecado e, portanto, você vai em direção ao pecado. Então, ele diz assim, ao invés de vocês irem em direção ao pecado, vocês andem com o Espírito. Ele escreve aos Romanos capítulo 8, que eu já li alguma coisa agora de manhã, no versículo 14 principalmente, deixem o Espírito Santo guiar vocês. Entende? Nós estamos bem próximos aí à comemoração de 500 anos da Reforma Protestante. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Eu sempre tenho um pressuposto de que nós não somos uma igreja reformada da reforma, lá de trás da reforma. Nós não somos. Mas isso é para hoje à noite. Um benefício da reforma é aquilo que a gente chama de o sacerdócio universal de todos os crentes e da responsabilidade individual de cada crente diante de Deus. Isso implica em dizer o seguinte, que você e eu, que nós não precisamos de nenhuma pessoa entre nós e Deus, a não ser de Jesus. Você não precisa de um sacerdote humano entre você e Deus. Você não precisa de um pastor para ajudar você a moldar o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque quem guia a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Ele guia você até nas tuas loucuras. Por isso que Paulo escreve assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não tenho nem ideia do que seja gemidos inexprimíveis. E aí o texto diz assim, porque nós não sabemos pedir como convém. Então eu fico imaginando assim, que de vez em quando a gente pede algumas coisas para Deus, que é uma loucura, é uma doideira. A gente nem sabe como usar as palavras para conversar com Deus. Aí o Espírito que está em nós, que habita em nós, esse Espírito, ele sabe o que nós estamos dizendo lá do fundo da alma. E eu fico pensando assim, que o Espírito deve chegar assim diante do Pai e dizer assim, Senhor, não é isso nada disso não, deixa eu explicar. Né? O que está acontecendo com esse cara aí, com essa pessoa aí, com essa moça aí, não é nada disso. O que ele está falando, ele não atende desse jeito não, se você atender desse jeito, lasca. O Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis nesse sentido. Né? Ele age em nós. Então, quando a gente começa a falar a respeito do Espírito Santo, nós temos que dizer isso. Ele dirige as nossas vidas. Ele dirige. Sabe qual é a palavra? A palavra bonita que resume a nossa reunião, o nosso encontro. É assim, nós somos individualmente
um grupo de pessoas salva por Cristo, habitadas pelo Espírito Santo, e que se relaciona com Deus individualmente, mas que se junta para adorar a Deus em comunidade, que se junta para servir a Deus ajudando um ao outro, que se junta para cumprir os propósitos de Deus por meio da igreja. É isso que nós somos. Cada um de nós, na nossa individualidade, servos de Jesus, habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor, ele está para dirigir as nossas vidas, mas é possível que a gente resista ao Espírito Santo, é possível que a gente entristeça o Espírito Santo, é possível que a gente apague o Espírito Santo, é possível que a gente ache que pode mentir para o Espírito Santo, é possível que a gente ache que pode testar, provar o Espírito Santo, mas isso tudo na nossa pequenez, na nossa fragilidade humana. E é coisa ruim para nós. Olha só, quando você toma uma decisão importante na sua vida e não se ajoelha para falar: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Porque tem muitas coisas que são decisões claras na nossa vida, que a Bíblia diz: ó, não faz isso, não faz aquilo, faz aquilo outro. Mas não tem coisa que a gente toma de decisão no nosso dia a dia que não está na narrativa bíblica. Faça isso. Não tem. E onde é que a gente vai? A gente vai à presença, à intimidade do Pai. E a gente abre o nosso coração e diz assim: eu não sei o que fazer. Amanhã de manhã, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida que vai refletir pelo resto dela. Pelo resto da minha vida, isso vai refletir. E se eu for primeiro que a Maristela, e tudo indica que vai acontecer isso, e a razão é simples. Qual que é o colesterol da Maristela? 55. E o meu colesterol do Elias? 200. Qual que é o triglicérides da Maristela? 70. Qual que é o triglicérides do Elias? 300. Quem vai primeiro? Né? Quem vai ficar viúvo naquela casa? Então, a decisão que eu tenho que tomar amanhã cedo, ela reflete no restante de toda a minha vida terrena e também na vida da Maristela. Agora, onde é que está escrito se eu devo dizer sim ou não? Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que dizer: Senhor, ajuda aí. Mas quando eu busco o Senhor e o Espírito do Senhor me orienta, eu faço com mais tranquilidade. Quando eu busco o Senhor, e isso é sincero, mas ainda assim eu tomo decisão errada, eu busquei o Senhor, o Espírito do Senhor, Ele trabalha, Ele faz Ele ajuda aquele que é sincero diante dele a recalcular a rota. Sabe aquele negócio lá, o Waze, sabe? Já ouviu falar? Tal do Waze. Ele ajuda a recalcular a rota. Por quê? Porque ele está na direção. Ele está na direção. Nós vivemos no mundo eclesiástico uma grande crise. Pode ver. Nós temos igrejas hoje que são chamadas históricas, igrejas que são chamadas tradicionais, igrejas que são chamadas contextualizadas, igrejas que são chamadas pentecostais, igrejas que são chamadas neopentecostais, e existe uma troca de farpas entre esse povo sobre qual é o povo que é melhor, qual é o povo que é hierarquicamente mais espiritual, né? E isso tem a ver
especialmente com a maneira como as pessoas enxergam a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E especialmente tem a ver com a questão dos dons. E mais especificamente com os dons de sinais. Dons de sinais é dons de cura, dons de profecia, dons de línguas, esses dons que aparentam ser mais sobrenaturais do que os outros dons. E aí a igreja fica se degladiando, trocando farpas entre si, se esquecendo que sem o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, tudo que nós fazemos na carne. Até essas trocas de farpas são tudo coisas da carne e não do Espírito. O Espírito Santo, ele vem dirigir a minha vida e ele vem dirigir a tua vida. No que tange à igreja, o Espírito Santo concede dons. Todos os dons que o Espírito Santo concede é para a edificação da igreja. É isso que a Bíblia diz. Os dons espirituais estão ligados ao que fazer. No entanto, o fruto do Espírito está ligado a como ser. E qualquer coisa que a gente faça sem ser antes, é da carne. Qualquer coisa. Então, em primeiro lugar, quando eu vou falar sobre essas coisas assim, da presença do Espírito, e nós estamos falando da presença divina em nós, eu quero falar do fruto do Espírito. E eu decidi gastar alguns minutos aí com vocês, para falar sobre o fruto do Espírito. E a narrativa do fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Pode abrir lá em Gálatas 5. Veja só. Em Gálatas 5, 22 e 23, fala assim: qual é o resultado da presença do Espírito em nós? É mais ou menos assim: o que é que o fato de o Espírito Santo habitar em nós, o que é que isso resulta no nosso caráter, no nosso jeito de ser? Aliás, você vai abrir a sua Bíblia aí, ou você já conhece o texto, está tudo bem, mas você vai perceber que antes do versículo 22 do capítulo 5, a questão não é o fruto do Espírito, mas o fruto da carne. Pode ver lá. Primeiro o apóstolo Paulo fala a respeito de qual é o resultado da carne, né? Veja só, versículo 16: eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. E as obras da carne, elas são evidentes. São claras, né? Ou seja, imoralidade, obra da carne. Impureza, obra da carne. Qualquer tipo de indecência, obra da carne. Idolatria, feitiçaria, obra da carne. Inimizades, rivalidades e ciúmes, obra da carne. Ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos, obra da carne. Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, obra da carne. Obra da carne. Mas aí o versículo 22 começa: mas o fruto do Espírito é
Mas o fruto do Espírito é. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos ser. E as marcas do caráter de quem tem a presença do Espírito na sua vida é amor. Quem está com um papelzinho escrito amor aí? Levanta a mão. Eita. Distribuir um para cada um. Tem um que está escrito amor. Ali, ó, Dani. Leva lá o microfone para Dani. Dani, leia no microfone para nós. Amor. Que definição que você tem aí, Dani? Sem os textos bíblicos embaixo, tá? Que definição que você tem aí sobre amor? Quando Paulo fala assim, o fruto do Espírito é amor. O que é isso? É a primeira das qualidades do fruto do Espírito. É como a locomotiva que puxa os outros vagões do trem. Esse é o amor de Deus descrito em João 3,16. É o amor altruísta, não egoísta, que ama os inimigos e se sacrifica. Revela-se como anseio desinteressado pelo bem-estar dos outros. Esse amor difere em muito do conceito contemporâneo que o liga à paixão carnal. Obrigado. Amor. Amor entrega. Amor sacrifício. É o mesmo amor que havia em Cristo Jesus. Então, se a igreja de Jesus, ela representa Jesus aqui, e esse amor de Jesus, ele tem que ser visto nas nossas vidas para que a sociedade seja diferente. Para que as pessoas se encontrem com Jesus. Mas aí Paulo diz assim, amor só não. Amor e alegria. Quem tem uma definição de alegria aqui, irmão Oswaldo? Vai lá. Alegria. Que alegria é essa, irmão Oswaldo? Alegria e felicidade não são a mesma coisa. Há fortes diferentes. Há fontes diferentes. Alegria, gozo ou regozijo origina-se diretamente do Espírito de Deus vivo. A felicidade procede do mundo dos que nos cerca. A alegria não é abalada pelas circunstâncias. A alegria é o resultado do fato de eu estar em harmonia com Deus nas minhas atividades. É a satisfação do Senhor, independente das circunstâncias. Está baseada na graça de Deus. É a alegria de uma salvação presente também na antecipação do porvir. Obrigado, irmão Oswaldo. É bonito isso aqui, ó. Alegria é o resultado do fato de eu estar em harmonia com Deus nas minhas atividades. É uma satisfação no Senhor, independente das circunstâncias, baseada na graça de Deus. É a alegria de uma salvação presente e também na antecipação do porvir. Então, não tem a ver se eu estou com gripe ou estou sem gripe. Não tem a ver se eu estou com dinheiro ou estou sem dinheiro. Não tem a ver se tem neguinho pegando no meu pé, se não tem gente pegando no meu pé. Tem a ver com a minha relação com Deus. Que tem a ver com o hoje, a maneira como eu vivo em harmonia com Deus hoje, a alegria da minha salvação hoje e a expectativa do futuro. Quando Paulo fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos em quem? No Senhor. Entende? Olha só, que nós devemos viver a nossa vida nesse dirigir, nesse possuir do Espírito Santo em nós, e isso é tão forte que não tem nada que aconteça ao nosso redor que tire essa alegria, porque não tem nada que aconteça ao nosso redor que tire de nós o Espírito Santo. É uma marca muito bonita da vida do crente. Mas Paulo fala assim, mas tem uma coisa também chamada paz. Paz. Quem vai ler para mim aí uma definição de paz? Levanta a mão aí. Não, mas cadê o pessoal que tem? Alguém recebeu um papelzinho que está escrito paz? Você recebeu um papelzinho que a Aide entregou para você? E está escrito paz?
Não está no meio da sua Bíblia, assim, você deixou lá, fechou, pensou que era um recadinho da Eide para você? Não era, é para ler, para nós. Eide, você entregou tudo para todo mundo? Não está no meio da sua Bíblia? Não. Então tá bom, então leio eu, pronto. Paz, aqui, não é passividade, não é uma atitude negativa de evitar um envolvimento em um problema, não é fuga. Para que haja paz é necessário uma ação enérgica e bem definida. É uma atitude positiva que responde a um ataque de outro com bom ânimo. Vou voltar com esse negócio aqui, ó. Responde a um ataque de outro com bom ânimo, tranquilidade e quietude de espírito. É uma atitude de serenidade, de calma e força produzida pelo Espírito Santo mesmo na adversidade. Está ligada à nossa confiança em Deus. Podemos perder a paz temporariamente, mas logo ela é restituída pelo Espírito Santo mediante a confissão dos pecados, mediante a oração, mediante a leitura da palavra. Essa é a paz que excede todo entendimento. Ela vem de Deus. Paulo fala assim, gente, amor. Gente, alegria. Alegria porque você é salvo. Alegria porque o Espírito Santo vai trazer você de volta à vida, lá na frente. Gente, paz. Você está sob pressão, as pessoas estão judiando de você, e aí você vai reagir com serenidade, você vai reagir com tranquilidade, porque você tem a paz de Deus no teu coração, que é acrescida de uma outra palavra chamada longanimidade. Está bem aí, né? Ou paciência, em algumas traduções. Quem que está com a longanimidade aí, que vai ler para a gente? É o Boca. Vai lá, Boca. Paciência. Paciência na provação é a capacidade de sobreviver por muito tempo num clima adverso e ficar firme, sem esmorecer. É uma disposição tranquila que, vigilante e alerta, aguarda o certo de dar o passo certo. Perseverança. Resistência firme sob as tensões e pressões da vida. Paciência para suportar ofensas. Paciência para com as pessoas. Suas fraquezas, falhas, ignorâncias, demoras e pecados. Fraquezas, falhas, ignorâncias e pecados de quem? Fica quieto, Boca. Né? De quem cerca a gente. É aquilo que eu gosto de chamar, que é uma palavra mais moderninha, né? Que é a palavra resiliência. Né? A palavra resiliência vem da engenharia ligada à borracha. Uma borracha, quando ela sofre uma pressão, ela não pode ficar lá. Porque se ela não voltar ao seu estado normal, dá vazamento. Não é isso? Dá problema. Resiliência é isso, é a gente ter capacidade, a gente ter força de entender o que está acontecendo ao nosso redor, sofrer pressão, sofrer ataque e ser a mesma pessoa. Ser a mesma pessoa. Pessoa longânima. Pessoa paciente. Pessoa que sofre uma injustiça, mas que não reage do mesmo tamanho ou até com uma força maior do que a injustiça que sofre. Longanimidade. Olha só que bonito, né? Ele fala assim, gente, vocês, o amor, lembra do amor? Amor. Depois, alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Já diz as Escrituras lá atrás, no Antigo Testamento. Paz, a paz que excede todo entendimento, ela tem que tomar conta dos vossos corações. A longanimidade é porque você vai sofrer pressão mesmo, você vai ter dificuldades, mas você tem que ter força, você tem que ter paciência, você tem que ser longânimo. E além de tudo isso, você tem que ter benignidade. Eu gosto dessa palavra benignidade. Quem está com a palavra benignidade aqui? Até para falar ela eu fico enrolando aqui, né? Fala, Tânia. Implica sempre em ter o profundo interesse pelos outros. O interesse é a essência do amor altruísta de Deus expresso para com o próximo. Está associada à ideia de amabilidade, brandura, compaixão, misericórdia. Não ser inflexível. É o lado passivo da bondade, é a bondosa disposição para com o próximo. Bonito isso, porque
nós temos a palavra benignidade e daqui a pouco nós vamos ver a palavra bondade. E são duas palavras que parecem que são, né, significam a mesma coisa, parece que são sinônimos. Mas quando fala de benignidade, fala da benignidade é aquilo que está dentro da gente. É aquela disposição amorosa que está dentro da gente. É aquela bondosa disposição de sempre ter bondade, ter misericórdia, ser longânimo, algo que está lá dentro. O que é, assim, é a parte passiva, aquilo que acontece dentro de nós. Já a bondade é diferente. Quem vai ler a bondade para mim aí? Olha lá, o Pitol. Fala aí. Bondade não é fraqueza, é a dura realidade de Deus em confronto com o pecado. É a enorme energia de sua luz e vida, extinguindo o mal que há em nós e que nos cerca. É a generosidade em ação para com as outras pessoas. É o lado mais ativo. Exemplo de Barnabé em Atos 4, 32 a 36. Legal, obrigado. A bondade, claramente, a Bíblia diz, o Salmo diz muitas vezes, né, que Deus é bondoso, não é isso? Então, olha só, a bondade de Deus. Vamos pensar na bondade de Deus aqui, em termos assim de ilustração. O homem pecou, certo? O homem pecou. Deus havia dito assim, ó, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Então, faz assim, ó, não peca, né? Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. A árvore é do conhecimento do bem e do mal. Eu gosto sempre de dizer que o bem eles já conheciam porque já conviviam com Deus. O mal, eles conheciam. Deus falou que tinha o mal. Deus não falou que tinha o mal. A árvore é do conhecimento do bem e do mal. Eles conheciam intelectualmente, teoricamente, mas não conheciam na prática. Quando o homem peca, diz o texto que Adão foi se esconder. E Adão foi se esconder por quê? Porque ele sabia que hora que Deus vinha lá no jardim. Pergunta. Deus deixou de ir no jardim porque Adão pecou? Deixou? Não deixou. Não foi. Aí Deus pergunta assim, Adão, onde é que você está? Onde é que você está, Adão? Pergunta. Deus sabia onde Adão estava ou não sabia? Sabia. Então por que pergunta, onde é que você está, Adão? É mais ou menos assim, Adão, por que você está se escondendo de mim, Adão? Adão, você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Adão, você acha que eu vou sair com um rei atrás de você? Se eu fosse usar mais palavras assim, né, para representar o que Deus podia estar dizendo para Adão, eu ia dizer assim, Adão, quem se lascou foi você, não fui eu, vem cá, menino, vem cá. E eu acho tão bonito que lá em Gênesis 3:21 mostra Deus fazendo roupas para Adão e Eva. Bondade. Mas Adão não abriu a porta para a entrada do pecado? E por causa da entrada do pecado, por meio de Adão, todos os homens são pecadores agora. Todos estão separados de Deus. Adão não pisou feio na bola? Feio. Bondade. Então, assim, benignidade é aquela disposição interior em ser generoso. Bondade é aquela ação prática nossa que faz a gente ir em direção às pessoas que pisam na bola com a gente com o espírito desarmado, sem querer revidar. É a igreja. Quem que faz isso acontecer em nós? É o Espírito. Imagina só, as pessoas que são dotadas de dons espirituais. Olha só, eu, Elias, acho, por causa da paixão que tenho por isso,
que um dos meus dons é o dom de pastor. Você já pensou um pastor que não deixe o Espírito produzir a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade? Já pensou? O que ia ser isso? A igreja reconheceria um líder desse? A igreja reconhece um líder desse? Não reconhece. Mas isso não é só com o dom de pastor, é com todos os outros dons. Você já viu alguém com dom de misericórdia que não tem paciência? Dá. Ou seja, antes de fazer, nós temos que ser. E esse ser é algo que o Espírito produz em nós. Olha só essa questão aqui de fidelidade. Quem está com a palavra fidelidade aí? Leia para mim. Aí. Fidelidade. Que história é essa de fidelidade, ô Gustavo? Confiabilidade total, lealdade absoluta, firmeza e constância. É uma pessoa digna de confiança. Devemos ser assim para com Deus e para com o próximo. Sermos fiéis ao padrão da verdade e no trato com as pessoas. Olha que coisa legal. Quem olha para você fala assim, não, pode botar fé. Quem que fez isso? Quem que está falando isso? Foi fulano de tal? É, pode ficar tranquilo. Se ele disse, ele vai fazer. Você nem pense em esperar uma atitude de deslealdade de uma pessoa dessa. De quem? Do crente. Que raiva que dá. Porque se tem uma coisa que suja a nossa imagem, é exatamente o fato de que muitas pessoas que se chamam de crentes não são confiáveis. Não são confiáveis. É tão decepcionante assim, ver aqueles vídeos na internet desses grandes políticos presentes em cultos, sendo aclamados pela igreja como sendo legítimos representantes de Deus lá, e que estão presos por causa de tanta falcatrua. Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está a direção do Espírito Santo na vida dessa turma? Que história é essa? Depois ele fala de mansidão. Quem está com a palavra mansidão aí? Ali, Jordana, você certamente foi a pessoa certa para ler esse texto aí, por causa da pessoa que está do seu lado direito. Leia, Jordana. Também, pastor. Leia, você merece ler. A verdadeira humildade no espírito humano nos dá uma equilibrada visão dos outros e de nós mesmos. Não é fraqueza, nem incapacidade, mas uma enorme força e serenidade interior. É brandura, disposição de submeter-se à vontade de Deus, docilidade de temperamento, contrário à ira, presença de humildade, suavidade e gentileza, um temperamento que não defende com unhas e dentes os próprios direitos em detrimento à vontade de Deus, mas entrega-se a Ele. Amém. Mansidão. Aí fecha com temperança. Quem está com temperança aí? Ali, Suelen, leia para a gente, Suelen. É ter seu ser sob o controle de Cristo, totalmente governado por Deus. Expressa autocontrole, autodisciplina, moderação, temperança, domínio sobre os desejos do ego, personalidade, mente, emoções, vontade, impulsos, apetites, desejos e instintos. Vivemos pela fé no poder de Deus para controlar as emoções turbulentas. Obrigado. Olha só. Aqui eu falei de temperança, mas há versões que falam sobre domínio próprio. E aí tem a ver com controlar a gente mesmo. Não é isso? O que é bonito na gente?
É bonito na gente que cada um é diferente do outro, né? Há uma diversidade de inteligências, há uma diversidade de belezas, há uma diversidade de capacitações e há uma diversidade de temperamentos, não é isso? Agora aqui, parece que tem a ver com a questão do temperamento. Tem muita gente que ao invés de expressar mansidão, expressa ira e cólera e se justifica no seu temperamento. Tem muita gente que é uma pilha, assim, não tem paciência com ninguém e fala que é porque é o seu temperamento. E se esquece que a presença divina na tua vida é exatamente para produzir em você essa temperança. Quando você entregou sua vida a Deus, você não é mais seu. O seu temperamento não é mais dominado por você. É o Espírito Santo que faz isso na tua vida. E se o Espírito Santo não faz isso, então é tudo muito complicado. Não vai funcionar. Então, assim, tem muita gente buscando muita coisa. Coisas espetaculares, fogo, incêndio, mil coisas acontecendo por aí. É o Espírito que está fazendo a coisa acontecer por aí. Mas não, o Espírito não faz nada dentro dela. No ser. Né? Aí fica em busca de grandes emoções. Né? Fica em busca de grandes acontecimentos. Olha, puxa. E a presença divina não consegue trabalhar o íntimo do coração. E aí fica pulando para tudo quanto é canto aí, em busca de alguma coisa assim, por quê? Por causa de vazio. Vou dizer de novo. Tem muita gente que busca algo místico, porque a Bíblia e a presença do Espírito não é suficiente para elas. Porque Jesus e caminhar com Jesus não é suficiente, não consegue fazer isso. E aí fica buscando em algum canto algo diferente, um acontecimento diferente, para suprir um vazio da ação do Espírito no seu coração. Por quê? Quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito, de uma vida controlada pelo Espírito? Quais são os resultados da presença divina em nós? Pois bem, produção do fruto do Espírito, como eu já disse, que vai deixar a gente muito firme na caminhada da vida, e uma vida ajustada nos seus relacionamentos. Uma vida ajustada no relacionamento com Deus. Porque só vive para louvar, para adorar, e só expressa gratidão no coração quem tem esse reconhecimento da presença de Deus na sua vida. Não consegue perceber Deus presente? E quando você percebe Deus presente, não tem que louvá-lo mesmo? Não dá para você engrandecer a Deus? Agradecer? Então, a presença do Espírito Santo na vida da gente, o resultado disso é essa manifestação de louvor, essa manifestação de adoração, essa manifestação de gratidão na minha relação com Deus. E na relação comigo mesmo, está nesse andar prudente. Andar prudente. Ora, se eu sei qual é o fruto do Espírito, qual é o fruto da carne, o andar prudente vai fazer com que, quando eu perceber que é fruto da carne, aquilo que eu estou querendo fazer, que eu vou fazer, eu vou sair fora. Porque a Bíblia diz que isso é fruto da carne, não é fruto da presença do Espírito em mim. Então eu vou andar corretamente. Lembra como começa Jó? Jó era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Bonita essa apresentação de Jó. O andar prudente, paz interior, propósito na vida,
uma busca constante da vontade de Deus. É isso que acontece quando o Espírito toma conta da gente. Esse relacionamento entre eu e eu mesmo. Não é isso? Eu busco a vontade de Deus, não é alguém que busca a vontade de Deus por mim. Eu tenho paz interior, porque a paz de Deus está no meu coração. Eu não vou sair caçando paz para tudo quanto é lado, porque o Espírito de Deus já está presente na minha vida. O resultado disso é que há um ajuste no relacionamento familiar, porque aí eu vou ter atitudes corretas com a minha família. Eu vou olhar para a palavra de Deus e vou dizer assim, eu sou um filho, o que a Bíblia diz que eu devo fazer com meu pai e com minha mãe? Olha só, isso é tão importante, mas tão importante, que lá atrás, lá no Decálogo, né, diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Desse tamanhozinho assim, ó, que é para ninguém dizer que não entendeu. Ah, mas meu pai não presta, minha mãe é tranqueira. Honra teu pai e tua mãe. Isso não muda. Não muda. Obedecei aos vossos pais. Não muda. Pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Não muda. Mas por quê? Porque o Espírito Santo habita no teu coração e, portanto, está ali na tua casa. Isso ajusta o nosso relacionamento com a igreja, porque faz com que a gente viva na comunhão do corpo. De vez em quando a gente entra numa crise porque a gente não conhece todo mundo da igreja. E eu entro numa crise pior ainda, porque o meu cérebro, como diz a molecada, o meu cérebro buga, trava. Tipo assim, gente, como que é o nome mesmo? Agora, como é que eu consigo lembrar o nome de todo mundo? Eu estava conversando com o pessoal e eles estavam dizendo assim, pastor, você está falando de viver com a comunhão com a igreja, mas acontece que eu vou para o culto, e lá eu tenho a celebração da ceia, e eu estou lá com a minha família, eu não conheço quase ninguém que está lá. E esse negócio da comunhão? Fala, é verdade. Você tem que crescer nisso. Mas a comunhão do Espírito tem a ver com o seguinte, com você que está sentado aqui, ter convicção de que você está celebrando a ceia com o teu irmão que está sentado lá, e que tanto você quanto ele é salvo por Jesus. Vocês fazem parte da mesma família. Essa é a primeira disposição. Você não sabe se isso é verdade ou não, porque você não consegue ler isso dentro da pessoa. Mas é a primeira disposição do teu coração. Eu vivo na comunhão do Espírito. Eu prego bastante por aí afora, e às vezes eu vou pregar num lugar que eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém, mas eu olho lá de cima e falo assim, gente, tudo neguinho selado pelo Espírito, né? Todos meus irmãos em Cristo, comunhão do Espírito, né? E no relacionamento com o mundo, olha só, quem é que pode ter alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, esse fruto do Espírito todo, e não ter uma vida exemplar nos relacionamentos lá fora? Eu não consigo entender esse negócio. Como é que a pessoa pode dizer que está selada com o Espírito, que é a habitação, que tem a presença divina na sua vida, mas lá fora as pessoas olham para ela e falam assim, nossa, a pessoa não vale nada. Traíra. Esse negócio não me entra. Não me entra como é que a gente perde facilmente o foco no relacionamento com as pessoas a respeito do testemunho vivo de Jesus, o testemunho da salvação. Não me entra. Eu, de vez em quando eu dou umas broncas no pessoal lá em cima que fica conversando na hora que eu estou pregando. De vez em quando. Ontem eu fiz isso. Porque ontem estava aqui um grupo de pessoas aqui, estavam visitando, e eu ia trazer uma mensagem evangelística. Na minha cabeça, não me entra que um crente que está vendo que a palavra de Deus está sendo ministrada a partir da apresentação de Jesus, não está orando por alguma pessoa que ele nem sabe se tem de verdade, que esteja presente, que ainda não recebeu Jesus. Não me entra isso. Não me entra que as pessoas ficam... Olha, que é uma coisa que me irrita. Eu estou pregando aqui,
querendo levar pessoas para Jesus, querendo ensinar a igreja. Aí o pessoal está lá fora no portão, porque não dá para ver tudo que acontece lá, né? Aí tem uns 4, 5 lá fora no portão, tititi, papapá. Parece que não está acontecendo nada. Parece que é tudo uma brincadeira muito grande. Porque sabe o que eu acho? Eu acho que mesmo quem está lá no portão tem que estar orando por quem está aqui dentro. Tem que estar em oração, o Espírito tem que ser esse. Por quê? Porque isso aqui é a obra do Espírito. É o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo edificando vidas, é o Espírito Santo salvando vidas. É a presença divina em nós. Isso não nos engessa, claro que não nos engessa no sentido de, agora nós vamos ser pessoas caladas, sérias. Nada disso, nós não somos assim mesmo, não. Nós somos muito zoeira, né, um com o outro. Entendeu? Mas tem hora que é para uma coisa, tem hora que é para outra coisa. Porque isso é uma ação de Deus. É o Senhor agindo, é o Senhor trabalhando. Então, a presença divina em você tem que mudar a tua vida. Se ela não mudar a tua vida, você tem que tomar conta, prestar atenção. Porque você precisa do Espírito Santo em você. A igreja vive no Espírito. A igreja só faz alguma coisa na direção e no poder do Espírito. Nós não somos nada sem o Espírito. Vamos orar por isso. Senhor, no nome santo de Jesus. O Senhor Jesus, antes de ir, Ele disse que o Espírito viria. E aí está. A Tua presença, Pai, na minha vida. Honrado, Pai, seja o Senhor por mim. Adorado seja o Senhor pelas minhas palavras, pelo meu comportamento e por cada um de nós. Ó Espírito Santo, atue de uma forma especial e poderosa através da Tua igreja e na Tua igreja, em nome de Jesus.